E o incêndio na Austrália está cada dia pior. Vamos conversar? Namastê, Beat. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu queria fazer desse canal um canal feliz, mas infelizmente eu também não posso fechar os olhos para uma coisa trágica que está acontecendo nesse momento. E eu moro na Austrália. Então eu não vou ficar enrolando. Eu vou te contar exatamente o que a gente está passando aqui. Talvez esse vídeo fique um pouco perdido, talvez você sinta que seja um vídeo com um tom muito pessoal, mas eu quero mostrar isso. Eu quero te contar o que sente uma pessoa que mora aqui na Austrália. Então eu vou falar de alguns fatos isolados e talvez como uma peça de quebra-cabeça você consiga unir tudo isso e entender o que é viver na Austrália nesse momento. Nesse momento de tanta catástrofe, de tantas perdas, de tantas mortes. Você também vai estar vendo em alguns momentos o meu celular, porque através desse dispositivo eu vou colocar algumas imagens para você e a gente vai estar conversando sobre tudo isso. Chegamos no ano de 2020 e parece que as coisas só pioram. Eu também preciso deixar bem claro que o ano de 2019 foi o ano mais quente de todo o território australiano, mais seco e com ventos muito fortes. Mas isso não significa que o incêndio acontece simplesmente nessa época. Para falar a verdade, a Austrália já está acostumada com esses incêndios. Eles começam sempre no mês de setembro. Claro que o incêndio você não tem controle, mas dessa vez ninguém esperava esse desastre. E vamos deixar claro, a gente não pode simplesmente chamar isso de um evento natural. Ninguém pode ser tão inocente a esse ponto. Esse tipo de desastre acontece sim por causa das mudanças climáticas. Até o momento que eu gravei esse vídeo, mais de 20 pessoas morreram. Talvez você pense, 20 pessoas num país com mais de 20 milhões, 21 milhões de pessoas, isso não é nada. Mas para a Austrália isso é muita coisa. Até porque algumas pessoas morreram trabalhando, outras pessoas morreram porque estavam defendendo suas casas. E para a Austrália isso é algo que a gente não consegue imaginar. 18 pessoas estão desaparecidas e mais de 100 mil pessoas estão desalojadas. Estima-se que toda a área devastada equivale a 2 Bélgicas. Milhares de pessoas sem energia, algumas delas não têm mais acesso à água potável e artigos básicos como pão e leite são disputados nos supermercados. Estima-se também que mais de 500 milhões de animais já morreram com toda essa catástrofe. Entre eles, cerca de 8 mil koalas. Isso representa pelo menos 30% da população desse tipo de bichinho. Agora vamos deixar bem claro, esses números são altamente conservadores. A gente não tem ainda uma ideia real do que está acontecendo. Isso significa também que esses números vão aumentar e muito. Isso aqui é só para você ter uma ideia dessa catástrofe. O problema é que a gente sabe que só vai piorar. Por mais que atitudes estejam sendo tomadas, não tem muito o que fazer. Pessoas estão sendo retiradas à força de suas casas. Existem casos de pessoas vendo cidades inteiras sendo devastadas enquanto elas se refugiam na praia. Zoológicos sendo queimados. É estado de calamidade pública. Eu fiz um vídeo aqui mostrando o resgate de um koala por uma moradora de uma cidade de Port Macquarie. É o tipo de coisa que corta o coração. Infelizmente, esse koala que foi resgatado por ela teve que ser sacrificado. Esse tipo de imagem cortou o coração da população australiana, porque você percebe que o koala não tem para onde escapar, e aí volta para o incêndio para morrer no alto de uma árvore. E isso é uma coisa que a gente pensa muito aqui. Até aqueles animais que vão conseguir fugir do incêndio, quando eles voltarem, eles vão morrer de fome e de sede. Então o desastre vai ainda ser muito maior do que já está acontecendo. Esse koala, ele se transformou numa referência para o povo australiano. E desde então, o Hospital Port Macquarie de koalas fez uma vaquinha e já arrecadou mais de 2 milhões de dólares. E o trabalho deles é tão sensacional que tudo que eles precisavam, eles conseguiram, eles estão doando o restante para outras instituições que também ajudam animais selvagens. Eu em alguns momentos gravei pela câmera do meu celular o ar que a gente está respirando aqui. Essa fumaça tóxica que deixa as pessoas doentes. Ó, tá piorando, hein? Olha agora a visão que a gente tem. Peraí, vamos... Não dá, ó. Peraí. Olha aqui. Ó, aqui você consegue ver lá embaixo. Vamos colocar foco.
Aí, ó, subindo um pouquinho. Ali. Ali na frente é o Signal Opera House. Não dá pra ver água, não dá pra ver nada. Aí, ó, nada. Nada. Ó, tá destruído. Olha, ali. Que coisa. Olha o estado que fica. Ó. Terrível, né? Ó o chão. Fica preto. Morre tudo, né? Imagina. Tudo pegou fogo. Olha. Que coisa mais triste. Olha ali na frente. Que horror, né? Eu, por exemplo, nesse momento, tô com dor de cabeça. Garganta tá sempre inflamada. E é o tipo de coisa que o médico fala não tem o que fazer. Talvez usar uma máscara para tentar evitar de respirar isso, mas não dá, a não ser que você fuja da cidade. E aí é claro que não dá para fugir de política, porque querendo ou não, o nosso primeiro-ministro está sendo altamente rejeitado e atacado pela sua atitude perante a toda essa catástrofe. Morrison, o nosso primeiro-ministro, ele é atacado principalmente porque ele não investe em políticas climáticas e ainda apoia a indústria do carvão, que é uma das mais poluentes para o clima. Antes de todo esse problema, o nosso primeiro-ministro já havia negado mudar qualquer tipo de política no país. Esse tipo de indústria, a do carvão na Austrália, além de ser extremamente rentável e garantir muitos empregos, também é um dos principais impulsionadores das emissões de gases no efeito estufa do país. Morrison é um primeiro-ministro tão estranho, tão bobão, que parece não enxergar o problema real da Austrália. Para você ter uma ideia, enquanto a Austrália estava sendo devastada, ele estava de férias no Havaí com a sua família. A gente sabe que ele não pode fazer muita coisa, mas pelo menos que estivesse na Austrália, conversando com a população. Coisa que, por exemplo, a nossa ministra do estado da Nova Gales do Sul estava sempre fazendo. Na época do Ano Novo, ele mandou um recado para a população falando sobre cricket, que a população estava parada na frente da TV para assistir jogo de cricket. Sendo que, na verdade, a população estava parada na frente da televisão, assustada com a devastação que o país está sofrendo. Então você vê que é um político que sofre de um problema grave de enxergar a realidade. Eu não apoio esse primeiro-ministro. Não acho ele a melhor opção. E além de tudo, ele é um conservador. Um conservador tipo bobão mesmo. Coisa que, aliás, o mundo está infestado nesse momento. Famosos no mundo inteiro estão falando sobre a Austrália. Uma delas, por exemplo, é a atriz e cantora Bette Midler, que, aliás, teceu críticas pesadas ao nosso primeiro-ministro. Eu, aliás, retuitei um Twitter da Bette Midler. Ela critica que os pobres australianos estão tendo o seu país todo queimado e que o nosso primeiro-ministro está dizendo que agora não é tempo de falar sobre a mudança climática, porque a gente precisa crescer a nossa economia. E ela ainda coloca, que idiota, que adianta ser bom em economia, mas também ter um país inabitável. E aí ela fala umas palavras meio de baixo calão para ele, bem merecido. Além disso, a cantora Pink, que se sente completamente devastada com o que está acontecendo com a Austrália, doou $500 milhão para o país. Outros famosos como Kim Kardashian e até Selena Gomez, com milhões de pessoas no seu Twitter, está pedindo ajuda para o povo australiano. Eu sei que nesse exato momento o nosso primeiro-ministro colocou à disposição do país mais de 3.000 soldados. Eu já vi um artigo em algum lugar, faz tempo isso, que o nosso primeiro-ministro falava que os bombeiros estavam trabalhando porque eles queriam. Eu sinceramente espero que isso seja uma fake news, porque não faz sentido nenhum. E olha, hoje quem está lutando contra todo esse incêndio são, na grande maioria, voluntários. Bombeiros voluntários. E aí, acordando para essa realidade, o primeiro-ministro resolveu repassar verba para ajudar esses heróis. Olha, voltando no assunto do primeiro-ministro. Percebendo que a sua popularidade está caindo cada vez mais, foi visitar uma das cidades mais afetadas por toda essa catástrofe e foi muito mal recebido. Gente chamando-o de idiota, perguntando sobre as mortes, como é que vão ficar agora, e se ele vai fazer alguma coisa. Muita gente não querendo apertar a mão dele. Teve até um momento que ele tentou apertar a mão de um bombeiro e um bombeiro se recusou a fazer isso.
E aí ele disse, ele deve estar cansado em ter esse tipo de comportamento tão raivoso. E aí um dos seus assessores disse, ele não está cansado, ele perdeu a sua casa pelas queimadas enquanto tentava salvar outra. Então você percebe que é um primeiro-ministro totalmente situado, que não tem noção da realidade do que está acontecendo aqui. Mas ele não é o foco principal desse vídeo, porque eu não quero ficar falando de política, mesmo não tendo como desligar. Aliás, uma das coisas que está me entristecendo muito é vendo muita gente vindo nos meus vídeos anteriores, onde eu falo sobre esse problema dos incêndios, fazendo política em relação ao Bolsonaro. Sempre fazendo brincadeirinha, é culpa do Bolsonaro, cadê a Greta, cadê o Macron? Esse assunto é muito mais sério do que a gente vir aqui querer fazer política defendendo um presidente do Brasil que não tem nada a ver com o problema da Austrália. Então também está na hora das pessoas brasileiras deixarem de ser tão radicais e pensar um pouquinho mais nas outras pessoas que estão sofrendo tanto com um problema como esse. Ficar fazendo lacração pelo lado da direita não vai resolver nada agora. Pronto, falei. No Instagram tá chovendo coisas sobre a Austrália, mas eu vou mostrar o Instagram de 3 pessoas que são meus amigos aqui na Austrália que colocaram algumas coisas sobre tudo isso. Uma delas é a Márcia Precival, minha amiga, que colocou esse post, tá vendo? Com algumas imagens do céu que a gente vê em alguns momentos aqui na Austrália. É terrível, né? E ela fala, rezemos pela Austrália, a gente precisa de um milagre. E só um milagre mesmo para acabar com isso tudo, porque não há previsão de chuvas. São imagens terríveis, mas é de cortar o coração. Cada vez que eu vejo isso, eu fico muito mal. E principalmente eu estou vivendo isso. Tem dias que eu acordo e eu olho para o céu e falo, eu não estou acreditando. Eu sinto aquele cheiro e falo, meu Deus do céu, será que vai ficar pior ainda? Tem também o Instagram da minha amiga Renata Mais. Olha que ela colocou isso aqui mostrando a cidade de Sydney nesse momento. Ela também coloca, nunca a Austrália viveu algo desse nível. Precisamos de chuva, Deus. E finalmente eu vou nos meus amigos do Oi Austrália, que também colocaram essa foto, que diz o seguinte, essa foto foi tirada às 2 da tarde, deveria estar claro, afinal era dia. É isso, tem dias que a gente tem essa sensação que a gente está em Marte, é triste. Talvez o que nos resta é fazer doações para instituições que ajudam animais ou pessoas desalojadas, orando por esse país ou simplesmente mandando vibrações positivas, porque é isso que a gente precisa nesse momento. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, se não gostou pode dar o dislike. Mande esse vídeo também para outras pessoas, é tão importante a gente saber o que está acontecendo no mundo. A gente não precisa só ficar fechado numa bolha pensando no que está acontecendo no Brasil. Então use o seu WhatsApp, e eu não peço isso nem para divulgar mais esse canal, mas para divulgar essa ideia de que a gente pode ajudar. Então manda para o seu amigo, compartilha através de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, seja lá o que for, mas vamos ajudar. Vamos orar, vamos fazer qualquer coisa pensando no bem desse país. Porque quando um país ganha, todo mundo ganha. A gente precisa salvar o nosso planeta, desesperadamente. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.